Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Os Mundos de Chico Xavier. Eu estou aqui com essa ilustre presença do ator João Signorelli, que há 18 anos divulga a cultura de paz do Gandhi. Ele também interpreta Fernando Pessoa e agora está apresentando a peça Os Mundos de Chico Xavier, que vai estrear em São Paulo ainda no primeiro semestre desse ano, de 2022, mas que já estreou com grande sucesso de público em Uberaba em dezembro passado. João, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade e simpatia, e sempre com esse sorriso estampado no rosto. Ai, eu tenho muita coisa para te perguntar. Tá, que bom. Bom, primeiramente queria dar um olá para todo mundo que está nos assistindo, agradecer demais o convite que a Sandra me fez. Sandra é uma pessoa que cuida de mim com muito carinho, há muito tempo. Então, se hoje o Gandhi existe, o Fernando Pessoa existe, agora o Chico, o meu corpo agradece a esse carinho maravilhoso que essa baita fisioterapeuta promoveu na minha vida, por eu ter um problema grave na coluna, mas estou inteiro aqui por causa de Sandra. Muito obrigada. Eu agradeço a sua confiança no Imagina. trabalho. Muito obrigada mesmo. Ô João, você sabe que quando eu olho para a tua trajetória, uma das coisas que tem me chamado muita atenção é assim, como que os papéis desses grandes líderes mundiais, esses verdadeiros ícones da humanidade, quando a gente pensa em paz, em espiritualidade, em ética, em moral, como é o caso de Gandhi, e como é o caso, num âmbito um pouco mais nacional do nosso Chico Xavier, mas também muito forte, esse ícone, como que estes papéis chegaram nas tuas mãos para que você os representasse? Bom, Sandra, tem uma lenda no mundo teatral que são os personagens que escolhem os atores para serem representados. Então, se essa lenda for verdade, eu fui escolhido por essas três pessoas. Mas, na verdade, o Gandhi foi o Miguel Filiati, que é o autor da peça, que recebeu um convite para preparar um espetáculo para a abertura de um fórum sobre recursos humanos para o mundo corporativo, cujo tema era liderança servidora. Pensou no Gandhi e pensou em mim e me chamou para fazer esse trabalho. Fizemos. Depois, um ator pediu para ele escrever um espetáculo sobre Fernando Pessoa. Só que quando ficou pronto o texto, esse ator foi contratado por uma emissora para fazer novela, fora de São Paulo. Então não pôde fazer o espetáculo, Miguel passou para mim, ensaiamos e fizemos o Fernando Pessoa. E o Chico foi numa conversa que eu tive em Londres, que eu já fiz uma temporada pela Europa com Gandhi, né, que eu tenho uma versão em inglês da peça, e na casa do Maurício Freitas, que é um espírita que mora em Londres, ele brincou e falou: João, o Nelson Xavier morreu, o Brasil precisa de um outro Chico agora, nas artes. Aí fiquei com isso na cabeça, voltei para o Brasil, conversei com o Miguel escreveu o texto, e aí estreamos em 16 de dezembro lá em Uberaba. Então foi assim. Que lindo! Nossa, então quer dizer, é o ator, é o personagem que escolhe. Quer dizer, você falou em espírita, né? Em algum nível, João, a gente pode pensar que a sua sintonia, que a busca do ator atrai o papel para ele, ou não, ou você nem pensava nesses papéis mais fortes espiritualmente e eles acabaram aparecendo independente de uma busca íntima sua? Ou coincidiu com alguma busca que você estivesse fazendo? Eu acho que coincidiu, mas na verdade eu não esperava fazer esses personagens, né? Eu atribuo a um treinamento que eu faço desde 1980, que é Tai Chi Chuan. E quando eu me formei em jornalismo, eu virei para o meu mestre e falei: olha, eu vou parar de trabalhar como ator, é muita vaidade, é muita competição, eu gosto de escrever, quero ficar no meu canto escrevendo. Ele falou: não, a tua missão nesse planeta, nesse momento, não é através da escrita, é através da voz. Tem que falar. Aí ele falou uma coisa linda, ele falou: faz o seguinte, seja que nem a água, entre em todos os cantinhos, não se fixe em nada e deságua no grande mar da vida. E aí quando ele me falou isso, eu falei: bom, então eu vou continuar como ator. E continuei. E no dia que eu li o texto do Gandhi pela primeira vez, eu me lembrei dessa conversa com ele. E aí eu falei: bom, agora chegou a hora então que eu sempre tive essa busca, né? Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, desde os 12 anos de idade que eu procuro entender o que a gente faz aqui. E nesse momento, quando o Gandhi chegou, eu compreendi que era o momento de eu unir uma coisa que há muito tempo eu queria, que é unir a arte com a espiritualidade.
E aí, a partir do Gandhi, as coisas foram acontecendo. Eu tive o privilégio de, por causa do Gandhi, trabalhar durante 15 dias com o Dalai Lama. Fiquei junto com ele durante 2 semanas. Aí veio Fernando Pessoa, que é uma coisa espírita também. Na verdade, Fernando Pessoa era um baita médium, né? Ele recebia aqueles personagens todos e a gente, nas nossas pesquisas... Porque é engraçado, o avô do Fernando Pessoa, lá em Portugal, 1890, já frequentava um centro espírita e levava ele menino para o centro espírita. Mas naquela época era proibidíssimo, ainda mais Portugal, que era um país católico, então era uma coisa meio escondida, mas ele menino já frequentava um centro espírita levado pela avó. Então o Fernando Pessoa também tem essa coisa espírita, e o Chico Xavier, né? Aí é o rei, né? O rei, podemos dizer assim. Aí fechou. Então, eu acho que é isso, Sandrinho. Eu acho que a minha busca individual propiciou a abertura para essa energia. Com toda certeza, porque a hora que você fala que tinha uma preocupação em unir arte e espiritualidade, para mim, na minha leitura, isso é uma busca e tanto. Porque você poderia desenvolver a arte como temos visto, infelizmente nos tempos de hoje, de forma tão divulgada, uma arte pobre de conteúdo ético, de conteúdo moral. E, então, se você tinha uma preocupação como essa, para mim isso já era uma busca espiritual. E eu tinha um vazio existencial muito grande. Eu lembro, eu trabalhei 10 anos na TV Globo, eu ia para o estúdio, saía de lá, fazia um trabalho, gravava novela, mas eu tinha um buraco dentro do meu peito que eu não entendia por quê. Aí quando eu comecei a ter contato com esse tipo de espetáculo, com o Gandhi, já no Gandhi eu falei, era isso, é porque eu não estava atendendo o espírito que tinha dentro de mim. Então. Que máximo. Bom, eu tenho um monte de coisa aqui para te perguntar, mas muito legal isso que você acabou de falar, porque olha, a peça, o contexto da peça é mais ou menos isso que eu vou falar agora, que o Chico Xavier, depois de cumprir a sua longa missão na Terra, ele desencarna e ele tem um encontro com Bezerra de Menezes, que era um dos mentores do Chico Xavier. Então, a conversa deles é colocada neste livro, Os Mundos de Chico Xavier. Exatamente. E os mundos porque ele estava aqui encarnado e tinha contato com... E tinha contato com outros mundos e foi para outro mundo. E foi para outro mundo. Perfeito. Exatamente, aí, assim. É isso mesmo. E aí, eu me lembro de uma declaração do Chico, bem no finzinho da vida dele, que ele dizia assim, ele já estava muito velho, muito idoso, muito fragilizado, e as pessoas queriam saber quando que ele ia desencarnar. E ele quietinho. Num dado momento, ele vira e fala assim, olha, o dia do meu desencarne, o Brasil todo estará sorrindo. E ele desencarnou em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão na Copa do Mundo de 2002. No Japão, né? No Japão. Dia 30 de junho. 30 de junho. De 2002, né? Ele desencarnou. E então, João, pegando um pouco do que você tinha falado anteriormente com esse contexto, o que o Chico Xavier tem te ensinado quando você está lá interpretando ou trabalhando em cima do texto? O que te vem assim... Quando você chega a receber alguma inspiração, você fala, nossa, de onde que vem isso? Ou então, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Como que é? Alguma vez aconteceu assim? Aconteceu sim. Tem dois textos dele que tem uma peça. Um é o Bezerra que fala, o outro é ele que fala. Que são coisas assim que durante o meu dia a dia, depois que eu comecei a trabalhar a peça, eu tenho falado muito isso para mim. A primeira frase que ele fala assim, aos outros eu dei o direito de ser como são, e a mim eu dei o dever de ser cada dia melhor. Então isso fica muito presente na minha vida o tempo inteiro, que evita o julgamento. Então você deixa o outro ser o que ele é. Ai meu Deus, eu vou anotar isso na minha agenda. É o caminho do outro, e você tem que melhorar cada vez melhor. E aí tem uma outra frase, que é uma frase do Chico, mas na peça a gente botou na boca do Bezerra, por uma questão dramatúrgica, que ele fala assim, a humildade é quando você tem o direito legítimo de reclamar, de xingar, de julgar, mas você apenas abençoa. Então essa coisa eu tenho feito muito esse exercício comigo. A verdadeira humildade é essa. Às vezes você sofre uma injustiça e você pode... Quer dizer, você tem o direito. Você tem o direito legítimo de xingar, de reclamar,
Porque na peça a gente tentou fazer dois amigos conversando, para Foi tirar aquela lindo, pompa, né? E o Bezerra fala assim, você tem direito de chutar o pau da barraca. Você abençoa. Uau. Que ele fala que ele reflete que o legado dos pais era o curso de datilografia, o curso de contabilidade e humildade. Aí nessa hora que o Bezerra fala, pois é, Chico, o que é humildade é isso. Que ele fala assim, eu deixei ao Eurípides o maior legado que eu poderia ter deixado, a humildade. A humildade que eu aprendi dos meus irmãos espirituais, principalmente de você, Bezerra, e do Emmanuel. Aí o Bezerra fala, pois é, a humildade, aí fala esse texto. Ai, que lindo, gente. Então eu ia perguntar o que a humildade representa para você, já está mais do que respondido. Então eu já falei esse. Agora aqui, olha, o que eu queria te perguntar? Sabe aquela hora que, isso não sei se está na peça, mas foi uma vinhetinha que nós dois vimos em algum momento aí no WhatsApp, que o Chico disse, conversando com uma pessoa, que ele teria vindo de algum plano muito especial, e ele disse, não, todos nós viemos do umbral para sermos educados. E aí eu queria saber de você, assim, a gente pode pensar, João, que as nossas dificuldades falam a nosso favor? Quer dizer, a gente poderia olhar para as nossas dificuldades entendendo então que elas estariam a serviço de uma educação e não a serviço de um karma, de um castigo, mas a serviço de uma educação. E aí, quando a gente consegue olhar dessa forma, parece que você consegue transformar a energia disso para uma coisa mais leve enfim, mais leve, mais serena. Eu acredito sim, Sandra. Eu acredito que as dificuldades fazem a gente sair do lugar. Se não fossem elas, a gente ia ficar numa zona de conforto e não ia evoluir. Então, é o que você falou. Eu acho que Deus não é punitivo. Deus não pune a gente. Deus educa a gente, através dos exemplos, através do outro. Por exemplo, eu tenho um texto de um autor mexicano, Dom Miguel Ruiz, que é um sábio tolteca. Ele fala, cada pessoa que se apresenta para você é um mensageiro de Deus. Você tem que olhar essa pessoa como uma mensagem divina que está te trazendo. Então, as dificuldades, eu acho que levam a gente a sair do nosso lugar. É um processo, é muito difícil você ter esse tipo de comportamento. Tem medos ainda, eu ainda tenho alguns medos, quando se apresenta uma dificuldade muito grande, eu ainda fico meio apavorado, mas aos poucos você vai entendendo, é como o Chico fala, que tudo passa. Tudo passa, e até as maiores tragédias, e se a gente for ver a vida que esse homem teve, a infância dele foi extremamente sofrida. O que foi isso, João? Aquela madrasta? A madrasta, né? A mãe morre aos 5 anos de idade, o pai, por dificuldades financeiras, tem que dar os filhos, né? Ele vai com uma madrasta que batia nele, era muito dura. Então, esse menino, e ao longo da vida dele também, muitas doenças, né? Problema do olho, coração, e sempre com um sorriso. Então, ele utilizou as dificuldades para dar um grande salto quântico, né? Digamos assim. Então, eu acho que a gente está aqui nesse plano. E como ele fala do umbral, eu lembro, né? A gente viu junto isso. Até a pessoa fala, inclusive você, Chico, inclusive eu vim do umbral. Porque, Sandra, eu desde pequeno eu pensava o seguinte, eu acho que o purgatório é aqui. Dentro da concepção católica de céu, inferno e purgatório, eu acho que a gente está no purgatório, porque aqui tem coisas lindas e tem coisas terríveis também nesse planeta, né? Então cabe a nós aprendermos e tentarmos evoluirmos e não ter que ficar nesse umbral. Então eu sempre acreditei, que intuitivamente eu achava isso, e depois com essa fala do Chico eu falei, não, é isso mesmo. Então a gente veio de uma zona difícil, viemos aqui e agora vamos tentar se melhorar como pessoa para fazer o melhor, para né? merecer alguma coisa melhor. Ir para um planeta um pouco mais evoluído, né? Uma coisa... E perder essa densidade, né? Que o corpo é muito denso, né? Essa reatividade, né? O outro fez, já devolve. Eu não deixo barato, eu não levo desaforo para casa. Quero ter razão, né? Isso é tão primitivo, né, João? A hora que a gente vê um Gandhi, a hora que a gente vê um Chico Xavier, tudo que eles passaram, como você disse, e como eles foram capazes de ressignificar aquele sofrimento numa vitória. Você fala assim, em nenhum momento
momento eles xingaram, eles se injuriaram, eles se vingaram, ficaram com diz que a gente tem que aprender a abrir mão disso que você acabou de falar, que é uma coisa linda. Abrir mão da fala do Bezerra, do nosso direito legítimo de um revide e abençoar. Nossa, você, na hora, a libertação que você experimenta é instantânea. Exatamente, é uma coisa que parece maluco, mas funciona, mas né? Funciona. Então é isso, Sandrinha, a gente tem que olhar assim, ver para as pessoas que todos nós estamos aprendendo, né? Aprendendo. E João, nossa, você me mandou uma vinhetinha, né, da peça e eu achei linda. Então, é a interpretação de João Signorelli e Carlos Messini. O Carlos Messini. O Carlos Messini, ele é também o diretor. O diretor da peça. O diretor. E eu achei linda aquela cena que vocês estão conversando. Então, assim, tem um terceiro personagem que é invisível e a gente consegue imaginar direitinho. Ai, que bom, pela Sandra. forma com que você chama na fila alguém, a gente não vê o alguém, mas aí ela vem se aproximando, vocês dois vão virando a cabeça. Eu achei assim um show de interpretação. Mas de direção, isso foi a ideia do diretor, que é a mãe do Carlos Eurípides. É quando o Chico pede o Eurípides para ele, a gente vê a carne, né? A gente vê e ali na hora que a gente está ensaiando também a gente começava a ver. O Messene é um baita diretor, e ele incrível, ele faz um Bezerra lindamente, ele é um como grande ator. Ninguém. É um grande ator. E o que foi E legal? quando a gente olha pra você, meu Deus, eu falo assim, o Chico voltou, você... E é engraçado porque você é magro, você é alto. Eu não sei se o Chico era alto, mas não, o ele Chico era bem baixinho. Ele era baixinho, mas ele era magro. Agora, a solução cênica que vocês colocaram, aquele óculos, aquele chapéu, a tua entonação de voz, meu Deus, é arrepiante. Foi muita ajuda do Messene, né, nessa concepção do espetáculo. E também essa coisa maravilhosa, né, que o Eurípides, quando eu fui acertar os direitos autorais, fazer toda a parte burocrática da peça, ele me emprestou a peruca do Chico, a camisa do Chico, o paletó, os óculos. Oi! Então, meu figurino são dele próprio. Por isso que a gente fica arrepiado. Exatamente. Só a calça que não, porque a calça ele era um pouco mais baixo, mas eu consegui uma calça dele que coube em mim. Fiz uma bainha, funcionou. Então, é uma coisa muito forte, Sandra, que eu estou usando as coisas dele. Aquela peruca teve na cabeça dele anos, aquela camisa teve no corpo dele anos, o paletó. É uma coisa assim que ninguém acredita que o Eurípides se abriu dessa maneira para mim. Tem um casal lá que faz toda a parte do TI da Casa de Memórias de Chico Xavier, lá em Uberaba, que é um lugar muito bem cuidado pelo Eurípides. É um casal do Rio. Aí eles brincaram, olha, eu nunca vi o Eurípides se abrir assim com ninguém como ele se abriu para você. Aí eu brinquei, falei, vai ver que o Chico está no ouvido dele buzinando, quem sou eu? Ele falou, você acha que não? Você acha que ele vai te fazer tudo isso se o Chico não está lá falando no ouvido dele? Se você não fosse uma pessoa séria, com foco no teu propósito. E tudo isso para do Gandhi, né, Sandra? Porque eu fui fazer o Gandhi na Universidade Federal de Uberaba e num dia de folga eu pedi para a reitora me levar até a casa do Chico Xavier. Aí comecei a conversar com o Eurípides, já vim com a ideia, eu tinha chegado de Londres, tinha acabado de chegar, já vim com a ideia, conversamos, e aí ele falou, escreve o texto e me procura. Aí Miguel escreveu o texto, fui pessoalmente, li para ele o texto. Ele gostou, só pediu para fazer uma mudança, porque no texto original era Emmanuel que recebia o Chico. Mas ele falou, olha, vocês vão fazer uma peça sobre o Chico, tem que ser verdadeiro. O Emmanuel reencarnou no Brasil já há alguns anos do Chico desencarnar, então não pode ser, em São Paulo. Ele falou, aí o Miguel sugeriu o André Luiz. Ele falou, não, seria ótimo, mas tem um espírito hierarquicamente acima do André Luiz, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Aí entrou o Bezerra. Aí já facilitou, porque o Messene tem um pouco o físico de rua, então já ficou ali o Bezerra e o Chico. E o que mais legal, Sandrinha, quando você fala de direção, que você vê a gente vendo a carne, é que o Messene sempre teve uma preocupação, e eu também, daquela coisa espírita muito formal, fica muito longe da gente. E a gente quer se comunicar com os mais jovens, que eu sinto que nos centros espíritas tem falta de jovens, né? Então, fica assim uma conversa como se nós estivéssemos conversando aqui. Sabe, tem piada. Uma hora o Bezerra fala assim, ô Cisquinho, para de se menosprezar, você foi o maior médio do Brasil. Eu ficava na minha, né? Aí foi muito bacana, porque no terceiro dia de espetáculo veio um casal com um garoto de 12 anos,
filho de 12 anos, o casal gostou muito da peça, eu virei para o menino e falei, e você? Você tem 12 anos, o que você achou? Ele falou, olha, toda vez que meu pai me leva uma coisa espírita, eu acho muito chato. Mas aqui eu adorei, parece que é uma coisa nova, são duas pessoas normais conversando, é isso que eu espero. Aí falou, então atingimos. E um senhor espírita, também lá de Uberaba, falou, que engraçado, primeira vez que eu vejo duas pessoas normais conversando dentro do espiritismo. Então foi muito legal que a gente atingiu o pessoal espírita mais antigo e os jovens também, que é o nosso objetivo, trazer a meninada para o espiritismo. Nossa, né? Eu sinto a mesma falta quando eu vou a esses encontros, eu sinto muita falta da garotada. João, que incrível. Me diz uma coisa, você é o primeiro ator a interpretar Chico Xavier no teatro? Não, já foi feito. Já foi feito. Já foi feito, tá. Já foi feito. No cinema também foi feito. No cinema foi feito o Nelson Xavier, fez o filme Chico Xavier e fez As Mães de Chico Xavier. Ele fez os dois, né? Tá. E tem um filme sobre o Divaldo Franco, que tem um ator que tem uma cena só, que é o Chico Xavier. Mas antes disso, Sandra, foi feito em 2019, ia ser lançado em 2020, mas por causa da pandemia está adiada o lançamento, um filme que chama Predestinado, que é um filme sobre o Arigó, a história do Arigó. E me chamaram para fazer o Chico, então eu faço o Chico nesse filme. Você Faço. É uma cena só, mas segundo o diretor é a cena principal do filme. Que é quando o Arigó quer desistir da espiritualidade, o Chico fala, não, o Brasil precisa de um médico. Não. E é uma cena só, mas assim, decisiva na história do filme. Então eu já vinha com essa ideia do filme, de ter feito o Chico no filme. Que é quando ele tem 50 anos, ele ainda tem cabelo, veio uma moça especialista em efeitos especiais de Hollywood, que me preparou. Então já tinha feito essa participação no filme como Chico. E aí agora com o teatro. João, e o ator, o Xavier, como que é o primeiro nome? Nelson Xavier. Ele também usou a peruca do Chico Xavier? Não. Isso é inédito. É inédito. Não, o Eurípides olhou para mim e falou assim, olha, aqueles são os paletós do Chico, escolhe o que você quer. Ele foi intuído. Foi. Ele falou para mim, João, é uma coisa engraçada, quer dizer, é o meu jeito de ser. Ele falou assim, olha, todo mundo que vem aqui para fazer filme, peça de teatro do Chico, vem me impondo as coisas. Você foi o primeiro que me pediu. Aí muda tudo. Muda tudo. Ô João, sabe o que dá para pensar? Que de alguma forma você está num caminho espiritual e assim, de alguma forma você está colocando em prática o ensinamento da humildade que você representa aí, Dr. Bezerra de Menezes. Eu tento, né? E a gente falha e cai muitas vezes, mas o simples fato de reconhecer o erro e de conseguir algumas vezes, não são todas, mas algumas vezes ser humilde. Eu estou falando isso para mim mesma, para muitos de nós. E algumas vezes conseguir ser humilde, quando não é reconhecer, ufa, já é uma boa coisa. Mas você vê como é que é a vida, né? No segundo espetáculo do Chico, eu tive um ataque desse, que eu não fui humilde com uma pessoa que estava trabalhando com a gente, que prejudicou demais o espetáculo. Conta pra gente, ou quer dizer... Enfim, eu venho envolver outra pessoa, mas enfim, é uma pessoa que estava operando o som e jogou o volume lá em cima. Eu tive que gritar na cena mais intimista, que ele conta a história da mãe. E aí, quando acabou o espetáculo, eu tive uma discussão feia com ele, o Messene também. No meio, eu falei, meu Deus do céu, olha só. Isso foi na estreia, no segundo dia do espetáculo, no geral. Ou seja, até nesse momento, a gente é testado, né? Você sente aquilo como um teste? Eu senti. E não passei no teste, mas depois me arrependi. João, mas diante de uma situação limite dessa, porque a gente que é profissional, sabe? Eu fico imaginando eu aqui num atendimento, sabendo o que eu estou fazendo, e contando que uma pessoa faça parte dela, a pessoa não faz e aquilo de alguma forma prejudica, né? Então, eu acho que a gente é humano, acho que a gente rodaria a baiana e tal. Mas assim, hoje, revendo isso, você teria um outro jeito de agir? Teria. Porque eu chegar e falar, pô, meu amigo, por que você fez isso, cara? Por que você atrapalhou tanto a gente, né? Olha, não precisa ser tão alto o som, você... Podia falar, gente, a mesma coisa que eu falei aos berros. Você poderia. Eu podia ter falado de uma maneira mais gentil. E o Messene também. Porque já tinha vindo um histórico de um maltratamento com o técnico do teatro, já, sabe, uma coisa uma coisa não muito legal com a produção, sabe, uma certa artimanha para conseguir um dinheiro a mais.
Então já veio, acumulou. Aí quando explodiu isso no espetáculo. João, você e o Carlos, vocês têm o hábito de, antes de começar a peça, fazer alguma meditação, alguma oração? Isso faz parte dos bastidores? Faz. O Messene frequenta um braço do espiritismo que chama divinismo. Não sei se você já ouviu falar. Enfim, mas é espírita, é kardecista, mas chama divinismo e tal. E logo que a gente começou a ensaiar, ele trouxe um livro, foi escrito por esse espírita que criou o divinismo. Então a gente faz uma oração. Tem a oração para o anjo guardião, tem várias orações, mas a gente faz uma oração antes. Isso desde os ensaios. Eu acho fundamental, sabe? Porque como vocês estão trabalhando com espiritualidade, pode ter muitas energias dispostas a atrapalhar mesmo. Com certeza. Porque você imagina, João, o impacto que você tem na juventude. A juventude é o cardápio principal, né? Para desviar, para quem tem má intenção desviar. E aí você pega e traz essa faixa etária para um teatro, ouvindo uma doutrina, se identificando com... Você imagina o impacto na vida daquele menino. Então, eu imagino, espiritualmente, que possa haver interesses em atrapalhar. Com certeza. Desde o primeiro dia já começou. Já começou, imagino. A gente é nítido, a gente fica muito atento. Tem o produtor, o Rogério Nagai, a gente chamou de núcleo duro, que a gente tem que estar muito unido, porque vão começar a aparecer os aproveitadores, vão aparecer os difamadores, as tentações. E uma coisa que aconteceu muito legal, eu não sabia, o Rogério Nagai já produziu outras peças, eu não sabia que o Rotary Club tem uma juventude que vai de 18 aos 26 anos que chama Rotaract. Eles são voluntários, é no Brasil inteiro. Então essa meninada, 8 jovens lá de Uberaba, ajudaram a gente na produção, distribuir flyer, pregar cartaz, vender ingresso, vender os souvenirs. E aí a gente começou a perceber que na plateia tinha muitos casais jovens também, e muitos jovens. Então foi muito legal. Mas essas forças estranhas vêm e virão. Vêm e virão, e aí, com certeza. Imagino que a oração ou essa meditação que vocês fazem antes seja um importante protetor. E muda a energia da gente. Quando a gente termina a oração, já parece que você já conecta com... E aí a gente teve também muitos ganhos, Sandra. Por exemplo, o Rogério, ele mora no bairro da Saúde e ele faz um trabalho de conservar uma praça com o padre da paróquia, que é a Santa Rita de Cássia. O padre emprestou o salão paroquial para a gente ensaiar. Quer dizer, olha a abertura desse homem, deixar um... E aí a gente percebeu que tinha uns dias que a gente ia ensaiar, tinha uns 15 voluntários fazendo comida para os sem-teto e arrecadando roupas e tal. Era de um grupo espírita da região também. Então esse padre tem essa abertura maravilhosa. E foi de uma ajuda para a gente ensaiar nessa paróquia. Podemos deixar o cenário lá, só saímos com o cenário para ir viajar para Uberaba. Então foi muito legal. Tem uma frase que diz assim: dá o teu primeiro passo com fé. Dá o teu primeiro passo com fé. Porque o segundo, o terceiro e o quarto vai ficando cada vez mais fácil, e as ajudas e as contribuições e as emanações positivas vão chegando de todos os lados. Né? E a gente teve inclusive uma ajuda de um amigo meu que deu um dinheiro que possibilitou a existência da produção. Depois fizemos aquela vaquinha do Catarse, que você colaborou também lindamente. Vamos colaborar mais. E o Rogério, que já é um produtor experiente, falou: eu nunca vi tanto dinheiro para uma produção como entrou nessa produção do Catarse. Então a gente chegamos em São Paulo sem dever um tostão para ninguém. E conseguimos estrear a peça, pagar músico, pagar cenógrafo, designer, os meninos que ajudaram a gente, claro que a gente deu uma divulgação, pagar o produtor, enfim, não devemos nada. Que máximo. João, aí eu fico pensando assim, né, pra gente ir encerrando, você e o Carlos, enfim, a equipe, aceita apresentar a peça em centros espíritas, em igrejas católicas, em centros budistas, em quem tiver, aceita? O nosso objetivo é esse. Não só fazer uma temporada teatral, mas também ir para os centros espíritas, escolas de yoga, por exemplo. Agora, em janeiro, vamos fazer uma escola de yoga lá na Zona Leste. Porque é com o Gandhi também. O Gandhi, além de teatro, faz em universidades,
colégios, centros espíritas, Tá. escolas de yoga, centros budistas. E Então queremos sim. essa em escola de yoga é aberta para o público ou É não? só para os alunos, pros porque é um alunos. espaço pequeno, Tá. são 20 pessoas que vão assistir, Tá. então é só para isso. Inclusive a gente Tá. nem vai poder levar o cenário, porque é um espaço pequeno. Tá. Nós vamos fazer praticamente um diálogo sentado entre o Bezerra e o Chico. Tá. Porque a pessoa, eu já fiz o Gandhi lá 3 vezes, ela fez questão de. Mas dia 12 e 13 de fevereiro estaremos em Guarulhos, no Teatro Padre Bento. Padre Bento, Em Guarulhos, e no dia 19 de fevereiro em Mauá, no Teatro Municipal de Mauá. Uau! Então tá, eu vou pôr tudo isso direitinho. Tá? E João, Deixar meu telefone deixar também? o seu telefone, fala, mas depois eu coloco também. É 11 998160504. 11 98160504. Tá, eu vou pôr depois na legenda, a hora Tá que eu bom. editar, eu coloco bom. certinho. João, foi uma delícia conversar Nossa, com que você. delícia. Assim, eu me sinto como se eu tivesse saído de uma palestra dessas que você fala, nossa, que palestra edificante. É incrível como a energia deste homem e como, assim, a tua vibração tá tão alinhada, como é gostoso estar aqui com você falando sobre isso. Muito obrigada. E de repente a gente faz mais uma vez, se você topar. Nossa, vamos. Eu adoro conversar com você, Sandra. Você tem uma energia muito sutil, uma coisa muito, muito gostosa também. Não é à toa que você é essa profissional que você é, e conversar com você é uma delícia também. Que ótimo. Então a gente repete. João, Vamos repetir a hora que você quiser, com muita alegria. Tá bom, você quer dar um último recado? Não, só queria dizer, agradecer a audiência de vocês e dizer que espero vocês assim nesses espetáculos, que se alguém mora perto de Guarulhos ou de Mauá, e também entrar em contato com a gente. E lembrar que nesse momento do planeta, eu acho que é muito importante a gente nos darmos as mãos todos juntos e vibrarmos para que superemos esse momento difícil planetário com muito amor e com muita verdade. Amém. Faço minhas as suas palavras. Muito obrigada. Obrigado, Sandrinha. Até a próxima, Até. queridos.